Papo Aberto com Pedro Som, no Notícias da Manhã. Pois bem, destacando aqui os jornais, o Correio de Sergipe, aliás, Sergipe amanheceu maravilhosamente eufórica com a notícia dada aí pelo Supremo Tribunal Federal de que o complexo hidrelétrico de Xingó, os tributos do complexo hidrelétrico de Xingó continuam em Sergipe, né? Tava essa briga de Sergipe e Alagoas e aí terminou indo para Sergipe. E Sergipe está feliz da vida. E por falar exatamente em tributos, a gente não pode deixar de falar na aprovação da Câmara ontem da reforma tributária. Uma votação histórica, 375 votos a 113 no segundo turno. Desculpem, o primeiro turno, 382 votos por 118, né? E já estava... no início parecendo difícil a aprovação dessa reforma tributária e se conseguiu. Para os senhores terem uma ideia, a última vez que se mexeu em tributos no país foi em 1965, né? Aí vão praticamente quase 50 anos e agora se conseguiu essa reforma tributária. Um momento histórico para o país. Houve muito fake news, muita coisa circulando aí, que olha, vai ser isso, vai ser aquilo outro e tal. Mas o presidente Lula, hábil negociador como conseguiu essa aprovação. Claro que custou muito aos cofres do governo, teve aí que ceder mais emendas a parlamentares, prometer alguns cargos, mas infelizmente... esse arcabouço político que a gente vive é assim que tem que realmente acontecer, é assim que vem acontecendo para que as coisas possam dar certo. Então teve uma participação também de Arthur Lira incrível, né, aí nessa votação, peitou, botou a reforma para andar. Ontem queriam adiar o segundo turno, ele disse não, vamos votar hoje, se não der quórum, tudo bem, mas tendo quórum a gente vota, e ele peitou e terminou colocando essa reforma para votar. Agora, qual é o conceito básico? Eu vou dar aqui algumas coisas da reforma, porque eu sei que tem muita coisa que a gente não pode nem esmiuçar aqui, porque tem muita gente que não entende muito dessa questão tributária, econômica e financeira. Mas veja bem, o grande tchan da reforma é que a gente está unindo agora 5 tributos, né, em praticamente um ou 2 até, tem uma abertura ainda para se ver aí, no imposto chamado IVA. Está se mudando, tirando o PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS dos municípios. Então está se tirando essas questões e criando apenas um IVA, um imposto único que agora vem com simplicidade na cobrança, tá? Um imposto ICFINI. É um imposto que vai ter 3 faixas, 100%, 60% e 40%, e fica muito mais fácil, até porque, para os senhores entenderem, 27 estados no Brasil, cada um tem uma legislação para o seu ICMS. 5.400 municípios no Brasil, cada um tem uma legislação para o seu ISS. E agora tudo ele fica unificado, um ponto e ponto. Agora, o que vai melhorar esse novo imposto, né? Primeiro, não tem mais operações que fiquem sem cobrança, né? Vai atingir a todos. Aliás, foi criada uma cesta básica nacional de alimentos, que esse vai ser alíquota zero, né? Um grande ganho aí nessa questão da votação dessa reforma tributária. Agora, o mais importante, preste atenção, senhores, né? A tributação. O imposto agora vai ser devido ao município, ao estado, onde o consumidor vai adquirir a mercadoria. Cara, isso é um ganho impressionante, porque é o seguinte, como é que acontece hoje, né? O imposto ele é repassado para onde é criado a mercadoria e o serviço. Agora não, vai ser onde vai ser consumido o produto, ou seja, há uma possibilidade da gente ampliar intensamente aí os ganhos. E aí tem aquela questão, porque me perdoem os senhores comerciantes, mas é claro que aí vai ser obrigado todo mundo a colocar a sua maquinazinha de nota fiscal e etc, etc e tal, porque senão
o município deixa de arrecadar, o Estado deixa de arrecadar. Então, que outros ganhos traz o IVA? Legislação uniforme vai ser única, como eu falei, para todo mundo, tá? E não cumulatividade plena. O que é isso? O que é que acontece hoje? Por exemplo, um produto custa R$50, o imposto vale R$5, você adiciona o produto ao imposto R$55 e as alíquotas são cobradas em cima desses 55. Ou seja, você torna a pagar novamente em cima do próprio imposto. Agora não, você vai pagar apenas da mercadoria e o imposto feito por fora não compõe a base dos cálculos. Outras questões como as exportações, por exemplo, agora o país lá que se vire não sai mais taxado do Brasil. E o Brasil nas importações, que é aquilo que vem de fora, ele pode sim taxar os produtos como queira. Isso deve abrir um pouquinho o mercado, facilitar as exportações e abrir um pouquinho o mercado da importação, visto que temos impostos ainda que, de certa maneira, são competitivos. E tem uma coisa impressionante nessa reforma, que é exatamente o chamado cashback do consumidor mais pobre. O que é isso? O consumidor mais pobre que paga imposto, ele vai ter como ser ressarcido, se não de todo, pelo menos de grande parte desse imposto. Veja que coisa interessante, né? Isso aí, tá, eu pago meu imposto, vou pagar lá o imposto, mas em contrapartida eu vou ter o meu cashback. Essa regulamentação vai ser criada ainda. Aliás, é bom se dizer que a gente está fazendo uma reforma da Constituição. Muito dessas coisas aqui ainda vão ser feitas as legislações complementares. Tem um prazo de 7 anos para toda essa adequação. Já tem o que vai começar agora, o que vai começar o ano que vem, o que vai começar para outro ano. Então, são aí praticamente 7 anos que a gente vai ter esse país em condições mais competitivas. Vão ser criados sem dúvida nenhuma, mais empregos, porque a legislação trabalhista vai ser flexibilizada também com esses impostos e vai facilitar muito. A outra coisa, a Cesta Básica Nacional de Alimentos, como eu falei, que vai atingir frutas, produtos hortícolas, ovos e mais alguns produtos que vai fazer essa cesta básica, que vai ser simplesmente imposto zero, né? É claro que vai ter uma legislação para isso, vai ser discutindo aqui que produtos são esses, mas vai ser zero de imposto. Ao contrário do que algumas fake news estavam passando aí, que vai aumentar isso e aquilo outro e tal. Enfim, aquilo que parecia impossível foi aprovado ontem, como disse o próprio ministro Haddad. Assim, quando terminou a votação, ele disse: depois de décadas, aprovamos uma reforma tributária democraticamente. Parecia impossível, mas valeu lutar. E foi democrático, foi ouvir os partidos, cada um lá, ontem de todo jeito, o nego entrava e fazia isso e tal. Precisava de 308 votos, foram 382 votos na primeira votação, foram 375 votos na segunda votação, uma vitória gigante. Para os senhores terem uma ideia, se imaginava aí 350 votos, né? Nessa média aí, se conseguiu 382 votos. E vale destacar a participação de Tarcísio Freitas, o governador de São Paulo, que entrou também ali com os governadores, fez seu meio de campo ali, o que deixou ele realmente, o que deixou Bolsonaro meio entristecido e insatisfeito com ele, mas Tarcísio tem traçado um caminho aí, mostrando que, de certa maneira, está se livrando um pouco do bolsonarismo e com certeza, logo, logo, muita gente também vai fazer isso. Agora, Pedro, me desculpe aqui interromper, havia um movimento de prefeitos contrário a essas questões tributárias, essa reforma tributária, né? Aonde vai prejudicar o município ou beneficiar? Até que ponto? Houve algumas mudanças, né, nesse sentido. Inclusive, o lobby Aliás, teve muito lobby. O que é lobby? São aquelas pessoas que, de certa maneira, ficam ali lutando por si, pelo seu grupo e tal. E teve algumas reuniões com um grupo de prefeitos que
exatamente teve uma mudança de última hora, para vocês terem uma ideia, no momento final ali o relator terminou modificando para facilitar essa questão dos prefeitos, que no entendimento deles ia perder recurso, até com relação a essa questão de cobrança de impostos agora, que vai ser cobrado lá onde o consumidor onde é consumido o produto, né? Então isso é uma mudança incrível, né? Mas houve um acordo final aí e vai ter uma espécie de uma cesta, de um fundo que vai apoiar esses prefeitos e terminou tudo sendo resolvido. Mas enfim, Adalberto, grande momento. O que a gente espera agora é que o governo tenha essa mesma força para aprovar uma reforma política, como há muito tempo vem se arrastando aí, e que o individualismo e o egoísmo dos deputados não deixam, né? Que a gente realmente reveja essa reforma previdenciária que veio prejudicar muita gente e as condições estão sendo postas para que tudo isso aconteça. A gente vai ficar torcendo por aqui e esse, meus irmãos, foi o nosso papo aberto de hoje.